Tem um motivo pelo qual It Bem-vindos a Derry bate tanto na tecla da paternidade. Isso se conecta com Stranger Things, com a razão de haver um Bob Gray antes do Pennywise e com a revelação de que a Marge é a futura mãe de um personagem importantíssimo do Clube dos Otários. Porque, no fundo, é tudo sobre negligência parental e crianças tendo que virar adultas cedo demais. Stranger Things sempre foi uma série construída como um mosaico de referências dos anos 80. E os livros do Stephen King que estouraram nessa época, assim como os filmes adaptados das suas obras, sempre foram uma influência enorme. Tem um vídeo completo no meu canal onde eu trago todas as conexões de Stranger Things com Stephen King, desde os poderes dos personagens iluminados influenciando as crianças do laboratório de Hawkins como a Eleven, até personagens no arquétipo do bicho-papão como o próprio Pennywise influenciando o Vecna, e a formação daquilo que o Kingverso chama de K-Tet, que são grupos de indivíduos diferentes unidos pelo destino, às vezes formados por crianças, às vezes por adultos, às vezes por crianças e adultos trabalhando em parceria para cumprir um propósito contra uma força maligna, inspirando completamente o núcleo de personagens de Stranger Things que desde a primeira temporada tentam salvar o mundo por conta própria. O mais massa para mim é perceber esse ciclo se fechando, porque primeiro Stranger Things bebeu muito dessa fonte do King e do cinema oitentista. E agora, uma série baseada no universo do King resolve beber da vibe Stranger Things também, a cultura pop se alimentando dela mesma. A questão é que tem mais um elo entre essas obras que é mais importante do que referência, é a questão parental. Esse tema de criança andando sozinha, criança resolvendo mistério, criança tendo que ser mais madura do que deveria, vira uma estética muito forte na cultura norte-americana na segunda metade do século XX e explode nos anos 70 e 80, junto com um fenômeno social que é chamado de Latchkey Kid, que ao pé da letra seria a criança com a chave de casa, que é aquela criança que volta da escola e entra em casa sozinha porque os pais estão trabalhando ou porque a estrutura familiar está fragilizada. Esse termo ficou muito associado a essas gerações, principalmente ali no pós-guerra e no clima pesado da Guerra Fria, ligado a mudanças como aumento de divórcios e mais mães no mercado de trabalho, num período em que a sociedade ainda não tinha resolvido muito bem o que fazer com o cuidado infantil. E os Estados Unidos viviam décadas inteiras com a paranoia do que a gente chama de perigo invisível. Era o fantasma de um possível conflito nuclear, da espionagem e de testes vindos do próprio governo, da infiltração familiar promulgada pelo pânico satânico, ameaças que os próprios adultos não entendiam direito. Então, quando você vê essas histórias em que um grupo de crianças anda pela cidade, investiga, se mete onde não devia e acaba salvando o mundo enquanto os adultos estão ausentes, desacreditados ou simplesmente cegos, isso tem uma raiz cultural. Não é só fantasia. É fantasia em cima de um sentimento social real. O sentimento de que o adulto que deveria proteger, muitas vezes não protege, e aí a ficção faz o quê? Ela pega esse buraco e transforma em aventura ou em horror. E aí, o que rola? No livro It a Coisa, a negligência parental não é um detalhe. É praticamente o principal tema da história, onde os adultos não enxergam e fica martelando essa sensação de que quando dá tudo errado, são as crianças que precisam se juntar e criar um pacto para sobreviver. Só que o King dá um passo a mais. Ele pega esse distanciamento familiar, que já era uma dor social, e faz isso virar também sintoma sobrenatural, porque ali em Derry, essa cegueira não é só um defeito humano, ela é contaminada, já que a coisa influencia os adultos e cria um ambiente onde o abandono vira regra. E aí eu acho que Bem-vindos a Derry adaptou essa ideia muito bem, porque não é à toa que a partir do episódio 6, que tem como título Em Nome do Pai, a temporada começa a encaixar as peças em torno de paternidade e trauma familiar. Você vê isso em várias frentes ao mesmo tempo. O Will começa a se desentender com o Leroy, e o Leroy é violento com ele, deixando bem claro como a coisa está desestabilizando a família Hanlon por dentro. A Lily continua sendo atormentada pela memória do pai que morreu no acidente da fábrica de pickles, como se o passado fosse um fantasma permanente que ela não consegue atravessar. A Ronnie tá lutando para ajudar o pai dela a fugir de uma condenação por um crime que ele não cometeu e ao mesmo tempo tentando recuperar a chance de ter uma vida com ele como filha mesmo e não como sobrevivente. E aí a série vai lá e coloca
um espelho macabro em tudo isso quando revela a origem humana da fantasia do palhaço, porque a forma Pennywise não surge do nada como um figurino aleatório da coisa. Ela vem do Bob Gray, o artista de circo humano, lidando com a morte da esposa dele e tendo um laço especial com a sua filha Ingrid. E para Ingrid, a perda do pai vira um vazio tão absoluto que ela fica eternamente ligada à coisa, quase como se ela admirasse aquela entidade como um eco do seu pai, uma presença que voltou de um jeito torto, mas que para ela voltou. E isso é horror puro, porque é o trauma de uma criança sequestrando a própria fé dela. É a falta de pai virando culto, virando devoção e virando fascínio pelo abismo. E eu gosto sempre de lembrar que esse livro aqui tem uma das dedicatórias mais lindas que eu já li. O King dedica o livro para os filhos dele, como uma carta de amor para que os filhos valorizem a magia da infância, como um lembrete de que ele, enquanto pai, quer deixar para os filhos esse legado de enxergar esse potencial em histórias de ficção. E eu tenho falado muito sobre isso com vocês desde quando eu comecei a lançar os conteúdos mais recentes sobre It. Essa vontade do King de trazer uma história que funcione para diferentes gerações e que os filhos dele possam levar como legado, está presente até na estrutura narrativa do livro, na ideia das duas cronologias que vão se alternando, com os personagens adultos tendo que encarar suas versões crianças o tempo todo e enxergar como as pessoas que eles são no presente são reflexo dos filhos que os pais deles criaram no passado. O que leva a gente para uma das revelações da série em relação a Marge, que pode ser um spoiler para quem não assistiu os últimos episódios. A temporada já tinha um sentido muito forte acompanhando o Will Henlow, que a gente sabia que seria o pai do Mike. Só que ela ganha ainda mais significado quando o episódio 6 revela que o nome da Marge, na verdade, é Margaret, o que já permitiu que os leitores do livro confirmassem que ela é a futura mãe do Rich Tozier, lá do Clube dos Otários. Desde o primeiro episódio, os leitores já suspeitavam disso por duas pistas muito claras. A Marge fazendo imitações cômicas o tempo todo, do jeitinho que o Rich faz no livro e nos filmes. E essa obsessão estética dela com olhos e óculos que ecoa as questões do Rich Tozier com os próprios olhos e com o uso dos óculos também. Mas o que deixa isso ainda mais pesado é a ideia de que a Marge vai nomear o filho no futuro em homenagem ao seu amigo Rich, que foi a sua primeira paixão de infância e que quebrou tanto o coração dela quanto o nosso lá no episódio 7. E aí, o fato do Pennywise ser uma entidade que não enxerga o tempo de forma linear como nós enxergamos passado, presente e futuro, mas sim como ciclos que se sobrepõem, permite que ele brinque muito mais diretamente com esse efeito dominó que faz com que as ações que os pais tomam numa época das suas vidas reflita lá na vida dos filhos. Eu ainda vou falar bem mais dessa questão temporal e cronológica quando eu trouxer a minha análise do episódio 8, mas o meu ponto aqui é que é muito significativo a gente enxergar essa costura de obras que vem de um mesmo caldo cultural. Assim como em Stranger Things, a relação da Eleven com o Hopper é uma relação de filha desajustada procurando um pai e encontrando um pai possível, todo quebrado, mas possível. Aqui em Bem-vindos a Derry, a Lily também é essa figura desajustada que sente falta do pai e vai atrás da Ingrid Kirsch sem saber que a Ingrid é mais desajustada do que ela, porque a Ingrid está presa num luto que virou devoção a um monstro. Assim como em Stranger Things também, o Will quer que a mãe dele, a Joyce, confie que ele é capaz de sobreviver, de entender, de ajudar a salvar o mundo. E em Bem-vindos a Derry nós temos outro Will que também está nesse lugar de querer provar para os pais que ele é capaz de fazer a coisa certa mesmo quando os adultos estão desabando. E até a origem humana do Vecna, que nasce de trauma familiar, conversa com a ideia de que a forma do Pennywise nasce de uma tragédia humana também, a tragédia do Bob Gray, antes de tudo aquilo virar máscara de uma entidade. No final das contas, é isso. O tempo em ciclos ressoa socialmente e ressoa na ficção. Paternidade, trauma geracional e esse medo que existe, um perigo oculto embaixo do asfalto da cidadezinha pacata, continua atraindo o público até hoje, porque isso fala com uma coisa muito básica da vida humana. A gente cresce, mas não se livra daquilo que nos criou e que nos deu forma. Eu ainda vou falar mais disso na minha análise completa, mas por enquanto eu quero muito saber as opiniões de vocês. Sem mais delongas, bora lá então!
Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por horror, fantasia e mitologia, e hoje a gente vai conversar sobre o episódio 6 de It Bem-vindos a Derry, nessa reta final de destrinchar os últimos episódios da temporada. Como eu já tinha falado lá no começo, o episódio 6 se chama Em Nome do Pai, e isso já chega com aquele eco religioso na cabeça da gente, Em Nome do Pai, marcado aí pela tradição cristã, só que aqui isso vem colado na temática do episódio, que é paternidade, e com esse peso do pai como uma figura de legado, de regra, de obediência e de trauma também. O episódio abre em Juniper Hill, o manicômio, num flashback em 1935. E por que isso importa? Porque 1935 foi o mesmo ano em que rolou o massacre da gangue Bradley, que a gente deve ver na segunda temporada. Então isso aqui já conecta com o augúrio anterior ao ciclo que estamos assistindo em 1962. A gente vê ali uma versão mais jovem da Ingrid Kirsch, que já trabalhava em Juniper Hill, e nessa cena ela pede silêncio para uma garotinha, acordando a garota com um cuidado meio falso, meio mecânico ali. A menina tá com medo de ir para algum lugar, e a Ingrid manda aquele papo clássico que adulto fala quando quer controlar a criança, né? Ah, não tem nada pra você ter medo não. Só que essa garotinha chamada Mabel tá apavorada, e elas vão até o porão, e chegando lá, a enfermeira pergunta pra Mabel se foi ali que o palhaço pediu pra ela encontrar com ele, né? A Mabel, assustada, vê um balão vermelho flutuando, a Ingrid também fica intrigada, e aí o balão começa a deslizar até chegar ali numa porta onde está sendo segurado pelo Pennywise. A escolha estética que é muito boa, essas cenas em preto e branco, onde as únicas cores que ressoam são o vermelho do balão da coisa e o amarelo dos olhos da coisa. Isso dá um contraste muito forte e deixa o flashback com um toque mais sinistro, né? Mais memória contaminada, como se a própria lembrança ali tivesse manchada pelos poderes da coisa, por esse veneno que não passa. Aí a gente volta pro presente, em 1962, na casa dos Henlow. O Will tá meio em transe, recebendo um sermão do Leroy. O Leroy tá revoltado porque ele matou o seu melhor amigo, o Polly, e ele poderia ter matado o próprio filho, que não devia estar lá nos esgotos. O Leroy fala pra esposa que ele não sabe o que é aquela coisa, mas que ela entrou dentro da cabeça dele, e a esposa responde que isso não é possível. O Will entra no meio e fala que ele entende o pai, porque aquilo já apareceu pra ele e pros amigos. O Leroy toma uma decisão bem pai autoritário, de que o Will só pode sair do quarto quando ele permitir. O Will não aceita e repete a frase que o pai sempre diz pra ele, que um homem nunca deve fugir dos problemas, que o que faz a vida valer a pena são os amigos que você faz e os riscos que você corre. E o Will fala isso de um jeito muito doído. Ele tá tentando ser reconhecido pelo pai, usando as próprias palavras dele. Mas o Leroy corta isso no meio e fala que o menino não é ele. E o Will devolve com uma frase pesada. Ele fala que ele sabe que não é o pai, porque ele nunca deixaria um amigo morrer. O Leroy explode, dá um tapa no rosto do Will. Os três ficam em choque, né? O Will fala que a coisa se infiltrou no pai dele também, e ele foge correndo ali. E aqui, cambada, eu vou confessar uma coisa. Eu achei a série um pouquinho anacrônica nessa parte. Anacrônico, pra quem não conhece o termo, é quando uma obra coloca um comportamento, uma mentalidade ou um jeito de reagir que parece mais de outra época do que aquela em que a história se passa. Não é que as pessoas não contestassem a autoridade em 62. Anos 60, na verdade, era o que mais tínhamos por aí. Só que nesse contexto específico, eu acho difícil acreditar que o filho de um militar falaria com o pai desse jeito logo depois do pai ter matado o melhor amigo dele, porque o menino estava num lugar onde ele não devia estar. Só que mais difícil ainda, eu acho aceitar que a punição vinda do pai militar seria só um tapa, e que a esposa ficaria revoltada especificamente por causa de um tapa. Entendam o que eu tô dizendo. Eu, Felipe Barbosa, completamente contra a violência física, acho o tapa extremamente reprovável, ok? Estou falando do que eu esperava de personagens em 1962. Não estou falando que eu queria que a série mostrasse o pai do Will sendo ainda mais agressivo. É só que pensando na época, aquilo não me pareceu tão verídico. Mas
como a gente já tá ficando especialista em passar pano, eu passo um pano pra esse anacronismo porque a gente já se afeiçoou a essa família Hanlow e a série tá pedindo que a gente compre essa dinâmica pra chegar onde ela quer chegar emocionalmente. E aí vem um corte abrupto pra uma montagem ali que é quase um soco. A gente vê adultos, previsivelmente, ignorando os inúmeros cartazes de crianças desaparecidas. E só que esses mesmos adultos, enquanto ignoram os cartazes das crianças, encaram atentamente os cartazes de procurado oferecendo $500 pelo Hank Grogan. Será que essa galera realmente quer justiça por essas crianças? Ou é só o racismo estrutural inflando o ódio dentro de cada cidadão de bem? Eu gosto muito de como a série pega detalhes pequenos para trazer significado, sabe? O retrato de como uma cidade escolhe o que importa. Quando é criança sumindo, vira, que pena. Mas quando tem uma recompensa, quando tem um inimigo para caçar, aí vira urgência, né? Então você vê essa mentalidade de grupo se formando, com os homens brancos armados, distribuindo panfletos ali. Então a cidade tá virando turba, né? Virando caça às bruxas. E a coisa se alimenta disso como quem assiste um incêndio se espalhar pela grama seca. E aí a gente corta, então, pro mirante, na nossa standpipe, o ponto de encontro deles. A Lily mostra pra turma ali a adaga com o fragmento do astro da estrela que trouxe o Pennywise, contando como que Eva espantou o palhaço e salvou a vida dela. Só que a gente já sente um problema ali, porque a relação da Lily com essa adaga tá ficando meio Gollum com o Precioso. Tem um apego doentio ali, como se o talismã fosse a única coisa que dá controle pra ela, mas estivesse manipulando ela de forma excessiva. A Ronnie volta a se desentender com a Lily, chamando ela de louca por tentar convencer todo mundo a voltar pros esgotos. A briga vira uma coisa feia, a Lily e a Ronnie falam que elas queriam nunca ter se conhecido e elas insistem que se elas não tivessem se encontrado, o massacre no cinema não teria acontecido e o Hank estaria livre. E nesse momento aqui, o Rich, nosso querido Rich, ele entra no meio e ele fala, pessoal, é isso que a coisa quer, nos colocar uns contra os outros. E aí, minha gente, isso aqui é praticamente um espelho, porque é quase a mesma cena que o Clube dos Otários apresentou lá em 1989, quase palavra por palavra. Lá no filme, depois daquela cena dentro da casa Nibbles, o Bill e o Rich brigam, e aí a Beverly que interrompe e ela fala quase isso, ela diz, parem, é isso que a coisa quer, ela quer nos dividir. E como eu sei que vocês já assistiram o episódio 7 também, dá pra eu só comentar aqui brevemente uma coisa que já fica desenhada. Do mesmo jeito que lá em It a Coisa, no filme, o que une o grupo depois dessa briga é o fato de eles terem que resgatar a Beverly quando ela é sequestrada pelo Pennywise, aqui no final dessa temporada, vocês já viram que o grupo vai se unir de vez porque eles vão precisar resgatar o Will que foi sequestrado pelo Pennywise. Então achei o paralelo bem massa. Agora deixa eu ver alguns comentários de vocês aqui no chat. A Helena colocou aqui, eu acho que nesse caso é aceitável, já que a família, principalmente a mãe, é bem à frente da sua época. De fato, a mãe ativista ali possivelmente não aceitaria que o pai batesse no filho dela. A Lena concordou. Acho que a única coisa que sustenta alguma veracidade nessa cena é a personalidade da Charlotte. Aproveitando que eu tô lendo alguns comentários dos membros aqui no chat, deixa eu só lembrar uma coisa para quem tá assistindo esse corte no futuro. Isso que você tá vendo é um pedaço da live em que eu analisei os episódios 5 e 6 de Bem-vindos a Derry junto com o pessoal do Clube dos Membros de Bem-vindos a Derry, junto com os membros participando aqui no chat comigo. E quando esses cortes estiverem sendo lançados, provavelmente o final da temporada já vai ter estreado, então eu convido você a se unir aos membros pra gente poder comentar juntos tudo sobre o último episódio, porque tem muita coisa pra destrinchar esse final. A gente realmente ganhou de presente aí uma expansão desse universo criado nesse livro que a gente tanto ama. Dito isso, muitos de vocês têm deixado comentários em todos os vídeos dizendo que a parte que vocês mais gostam das minhas análises dos episódios são as interpretações que eu faço sempre conectando a adaptação com a obra original. Muitos de vocês têm deixado elogios aí dizendo que
amam como o meu conteúdo sempre se volta para os livros com análise literária e dos subtextos da obra, e é justamente por isso que, já pedindo desculpas caso eu esteja sendo repetitivo, mas eu reforço, se você valoriza esse tipo de conteúdo com foco nas fontes literárias, a melhor forma de contribuir é clicando em Seja Membro. Eu já comentei com vocês que conteúdo literário é difícil de performar no YouTube. Quando uma série grande como It, Bem-vindos a Derry tá no ar, a gente ganha um fôlego de visualizações, porque chega gente nova, o algoritmo dá uma piscadinha pra gente, mas quando a série acaba, a tendência é que os conteúdos focados em livros voltem a performar menos. E eu sinceramente queria muito continuar a fazer vídeos semanais sobre as obras literárias do King aqui no canal, porque além de It a Coisa, de O Iluminado, Doutor Sono, ainda tem tanta história foda pra gente comentar. Vocês já perceberam que em praticamente todo vídeo de It eu puxo alguma conexão com a Torre Negra que tá aqui na estante esperando para ser destrinchada, e justamente dentro do Clube dos Membros, o nosso Clube do Livro Felipe Barbosa tem o núcleo de leitura Stephen King, no qual a gente começou a jornada A Torre Negra e Além, onde atualmente estamos lendo A Dança da Morte e vamos passar por 19 livros do autor que se conectam com a saga A Torre Negra e com o seu multiverso. Atualmente os membros estão me acompanhando em leitura conjunta por meio das lives exclusivas, mas a minha intenção é que assim que eu encerrar a cobertura de It, Bem-vindos a Derry, além dessas lives fechadas sobre a Dança da Morte, eu também quero começar a lançar os vídeos aqui no canal naquele estilo que vocês já conhecem, que nem eu fiz com It a Coisa, com Salem, com Trocas Macabras, comentando o livro capítulo a capítulo. Então eu quero fazer isso com a Dança da Morte e com todos os outros livros desse projeto. Por isso é um projeto ambicioso, é conteúdo que vai durar anos por aqui, e o único jeito de eu conseguir levar isso até o fim é através desse financiamento coletivo no Clube por Assinatura aqui do YouTube. E é claro, além desse núcleo de Stephen King, o apoio de vocês também sustenta os outros projetos de leitura coletiva, como o Núcleo de Horror e Fantasia, no qual a gente terminou agora a leitura de Frankenstein, da Mary Shelley, e vamos seguir para O Vampiro Lestat, da Anne Rice, e o Núcleo Latino-Americano, no qual a gente terminou agora a leitura de Como Nascem os Fantasmas, da Verena Cavalcante, e vamos começar a ler Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia. Eu ainda vou lançar vídeos sobre todos esses livros, mas enquanto esses vídeos não saem, as lives de leitura comentada já estão salvas para os membros. Então, se você gosta do meu conteúdo, se ele te ajuda a entender melhor Stephen King, descobrir novos autores, a escrever melhor, a se apaixonar mais por literatura de horror e fantasia, eu te convido a clicar em Seja Membro. Por apenas R$ 7,99 por mês, você entra para o Clube do Livro, participa das leituras coletivas, das lives, me ajuda a manter o canal em pé e ainda empurra esse projeto rumo à meta de 600 membros. Dito isso, muito obrigado de novo a todos que já estão comigo nessa jornada, e agora bora falar do episódio. O Mário colocou: você não acha que a mãe do Will não está sendo afetada pela aura da cidade? Por isso ela não fez nada quando o Will apanhou? Mário, eu não acho. A Charlotte, na verdade, é uma das poucas personagens ali adultas que, ao meu ver, não está sendo influenciada pela aura da cidade. A Priscila colocando: por enquanto ela não está e espero que continue assim, mas levar as crianças para ver o pai da mina num ambiente de música, que claramente é um ambiente de drogas, foi negligência. Mas aí é que está. O que eu comecei a falar na introdução do episódio. Anos 60, gente. Negligência parental é a temática das histórias que vão reger a ficção infanto-juvenil ali nas décadas de 60, 70, 80. Quando vocês assistem Stranger Things, vocês também não ficam se perguntando como é que esses pais, desde que o Will desapareceu, não se preocupam com o que os filhos fazem aí andando de bicicleta pela cidade? It a Coisa, gente. It a Coisa é sobre crianças que estão soltas aí pela cidade, fumando, tendo encontros indevidos aí íntimos nos esgotos, derrotando um palhaço assassino, por negligência parental. Então, assim, Charlotte é uma mãezona? É uma mãezona. É uma super ativista dos direitos sociais, mas não deixa de fazer parte ali de uma geração de pais que ainda não sabia lidar muito bem com essa ideia de que não dá simplesmente para você soltar as suas crianças pela cidade e confiar que elas não serão afetadas pelos perigos que existem por aí. A Jéssica colocou: total, as crianças fazem o que querem na hora que querem, com encontros estranhos, mesmo com um monte de criança desaparecendo. Entende o que eu quero dizer? Ana colocou: quando eu era criança nos anos 70 e início dos anos 80, sempre tinha um adulto para nos oferecer e provar bebida alcoólica em festas de família. Exato.
Exato, gente. Eu tô falando disso porque eu vi algumas pessoas aí nas redes sociais comentando que acharam muito inverossímil os adultos permitirem aquelas crianças lá junto com os clientes bêbados dançando, se drogando lá na boate Black Spot. E eu não achei nada inverossímil, gente. 1962. Voltando aqui então. O Will e a Ronnie, eles se separaram do resto do grupo. A menina tá surtando ali, falando que é um absurdo a ideia da Lily, que eles quase não saíram vivos da primeira vez e eles não têm que voltar lá de jeito nenhum. E ela tenta puxar o Will pro lado dela, pergunta se ele concorda, né? O menino, claramente intimidado ali, fala que concorda. Só que a Ronnie percebe que é mentira e ela pergunta se ele acha que exagerou. E ela mesma admite que talvez tenha exagerado, mas que ela tá cansada de sentir medo o tempo todo. Aí eles se abraçam, né? Trocam aquele olhar que pré-adolescente troca quando ainda não sabe dar muito bem um nome pro que tá sentindo. E eles são interrompidos pela buzina da Charlotte, numa cena que foi muito boa. A mãe ficando puta. Tá vendo, né, gente? Aqui, ó, uma mãe dos anos 60... ia catar esse menino pela orelha e sair dando uns tapas na nuca dele, né? Não estou dizendo que queria que Charlotte fizesse isso. Charlotte, de fato, não parece a mãe que bateria no filho. Mas se fosse pra ser verossímil quando 60, seria isso. Mas é engraçado, né? É tipo assim, William, você tá aí paquerando com a menina no meio da rua? Venham comigo que eu vou levar vocês pra um bar. É basicamente isso. Enfim, eu gosto desse romance pré-adolescente surgindo entre os dois, com cada cena dando a entender que eles são mesmo os futuros pais do Mike, e isso faz crescer uma raiva em mim do universo proposto pelos filmes que inventou que os pais do Mike morrem queimados no futuro, porque pra mim isso dá uma camada emocional muito mais forte pra linhagem do Mike, pro peso que ele carrega, e nossa, saber que esses dois vão morrer de forma trágica me entristece. Mas aí a Charlotte então leva os dois pro bar Black Spot. Em paralelo, a gente vê lá também os militares no bar com o Dick. Eles mostram pro Dick que eles estão escondendo o Hank, porque a senhora Hannon pediu. E o Dick, que tá bem atordoado pelas vozes dos fantasmas que ele vem ouvindo, acha aquilo uma loucura. Ele fala que a cidade inteira tá atrás do Hank, que eles não podem fazer isso. Os amigos do Dick dizem que a Charlotte pediu só alguns dias, porque ela tem um plano para tirar o Hank da cidade. Ela só precisa resolver umas coisas antes. E o Hank, ali naquele quartinho, fala que ele não vai sair, né? Ele pede por favor, que ele tá encurralado demais para confiar no mundo. E a Charlotte chega com a filha dele, eles se reencontram. Dizem que nunca mais vão se separar. A Charlotte agradece ao Dick, e o Dick pede para deixarem ele fora disso, porque ele não quer virar peça desse tabuleiro. E aí, eu gostei da expansão que a série faz aqui em comparação com o livro, nas motivações que vão levar ao incêndio do Black Spot. Porque no livro, o incêndio criminoso vem daquele grupo fictício aqui chamado Legião da Decência Branca, que é um grupo que promove violência racial. E aqui na série, obviamente, tudo ainda nasce do racismo. Só que tem uma diferença de tom histórico. No livro, nos anos 30, esse racismo aparece com uma brutalidade mais escancarada e mais assumida. Aqui nos anos 60, mesmo ainda sendo violento e abominável, esse racismo muitas vezes vinha embrulhado num discurso velado, fingindo que era por uma causa moral, que era por justiça. E aí o Hank vira esse bode expiatório perfeito, porque os racistas criminosos vão chegar alegando que estão fazendo aquilo por justiça pelas crianças mortas no cinema. E aí volta pro Mirante, com um jovem casalzinho ali que aqueceu e quebrou também o nosso coração nesses últimos episódios. A Marge acha que ela tá sozinha e ela tenta tirar o curativo do olho, e ela já tá pensando esteticamente, porque ela sempre se preocupou muito com o olho, só que ela leva um susto quando ela vê o Rich parado, olhando pra ela ali, e ele pede desculpa. Ele fala que, achei que eu tava sozinho, eu só vim jogar o aviãozinho de papel. Ele explica que ele vem tentando fazer o aviãozinho voar e que ele quer fazer ele pousar lá na rua principal. Ela fala que tem que trocar o curativo, ele se oferece para ajudar ela, ela fica com vergonha porque fala que a cicatriz tá horrível. E é muito bom quando o Rich responde que é a coisa mais legal que ele já viu. Eles começam a trocar assunto ali, a se aproximar um do outro. E aí, depois, quando o Rich joga o aviãozinho, gostei bastante da cena ali, em que o aviãozinho voa e cai exatamente dentro de um cano de esgoto, porque a série não deixa a gente esquecer
onde é que o horror mora. Voltando pro Dick então, lá na base. Ele tá completamente bêbado numa sala escura, o Major vem falar com ele, mas ele tá assustado vendo ali o fantasma de um militar ferido. O Leroy pergunta o que aconteceu e o Dick começa a soltar tudo. Ele explica que quando ele era criança, os seus dons permitiam que ele visse coisas mortas, e ele conta que a avó percebeu que ele estava sem dormir, que ele não conseguia lidar com aquilo, e ela ensinou uma técnica, quase uma metáfora de sobrevivência, que era imaginar uma grande caixa velha, colocar tudo lá dentro, tudo que ele não queria ver, e fechar a caixa. E ele fez isso colocando ali tudo relacionado às mortes que ele via. Isso foi quando ele tinha 9 anos e ele não via a caixa desde então. Só que no dia anterior, a coisa entrou na cabeça dele e abriu a tampa e riu quando tudo começou a sair. O Leroy pergunta se o que ele vê tá ali agora, se ele consegue ver naquele momento. E o Dick fala que sim, porque os mortos sempre retornam aos lugares em que eles morreram. E que é possível ver um ou dois ali que devem ter morrido naquela base. O Major pergunta se eles falam com o Dick, e o Dick deixa claro que ele não responde a essas almas, porque se ele responder, as vozes nunca mais vão se calar. Mas o herói fica insistindo ali que ele tem que falar com as almas para que os espíritos ajudem eles a encontrar o que eles estão procurando. E o Dick fica puto, porque tipo assim, cara, você não tá nem pensando em mim, sabe? Se eu não conseguir trancar essa caixa de novo, ele chama ele de puxa-saco do General Shaw. E antes de sair, né, o herói dá uma ameaça ali, falando que ele tem que refletir se ele tá fazendo o dever dele, se ele não quiser sair dali algemado. E aqui foi o momento em que eu percebi que, sabe do anacronismo que eu falei? Eu acho que a série realmente quis fazer então do herói um militar de coração mais brando, porque se ele fosse um retrato mais típico de um militar dos anos 60, não só o Will teria apanhado na bunda de cinto várias vezes, mas o Dick aqui também teria levado um soco além de ser preso. Mas como a gente está assistindo a série em 2025, eu fico feliz que esse anacronismo sirva para duas coisas muito boas, que é pro Dick falar na cara do herói que ele é um puxa-saco, porque ele é. Nossa, como ele me irritou aqui. E pro herói começar a repensar se ele tá lutando e servindo do lado certo. Só que o dia piora pro herói quando ele encontra a Charlotte arrumando as malas pra ir embora. Ela fala que o Will saiu com os amigos, né? Ela manda a frase ali, ó, são praticamente as únicas pessoas em quem ele pode confiar agora. O herói explica que ele não tava em si quando ele bateu no filho. E a Charlotte até demonstra ali compaixão com o marido, mas ela se afasta quando ele fala que ele tá tentando proteger o país. Aí é o fim da picada, né? Ela joga na cara dele ali que ele colocou Ed e Will numa jaula com um maldito monstro pra proteger a merda do país. E aí ela fala, ó, eu tô ajudando o Hank Grogan, eu realmente tô fazendo algo pelo que você chama de país. Ele tá lá no Black Spot. E ela fala que ele vai ajudar o Hank a sair da cidade pela manhã e que depois eles vão voltar para Shreveport, que é a cidade de onde eles vieram, né? E que ela vai voltar com o Will, quer ele volte ou não. E dá até para fazer um comentário que pesa aqui, que nessa época, na década de 60, já era difícil um militar se desvincular da ideia de que ele tinha que fazer tudo que o superior mandasse em nome do país, né? Até hoje é difícil, mas anos 60 pior ainda, porque Guerra Fria, né? Isso era quase uma religião cívica. E para um militar negro, então, que precisava andar sempre na linha para não virar alvo por qualquer motivo, a coisa era ainda pior. Então, o espaço para desobediência era mínimo e eu curto ver a série brincando com esse nó no peito do Leroy. Mas então, enquanto isso, ali na escola, durante a aula, a Lily é atormentada pela memória do Pennywise no esgoto, com a cara de picles do pai dela, falando que ela convenceu todo mundo a ir pra lá porque ela é uma ótima amiga, mas uma péssima filha. Quando ela vai pegar um livro na mesa, ela tem a visão do monstro polvo de picles do pai, perguntando quem vai salvar ela agora. E aí a gente já percebe que a adaga, né, tá cada vez mais manipulando e influenciando a mente dela. Ela grita ali no meio da sala e sai completamente assustada, com todo mundo achando que ela tá louca. Lembrando, a adaga é feita do mesmo material do cometa que trouxe a coisa para a Terra. Obviamente, então, tem propriedades que estão afetando a garota. Na hora do almoço, o Rich conta pra Marge que a Ronnie foi ver o pai e não saiu mais de lá.
e que a mãe do Will levou ela até lá e mais tarde vai levar eles também. Só que eles não podem contar nada pra ninguém. E aí os dois comentam juntos que na noite anterior eles escutaram vozes vindo do encanamento. E o Rich conta que ele não conseguiu ir no banheiro nem fazer xixi por conta das vozes e teve que usar um pote do lado da cama. E aí, deixa o comentário da Michelle aqui na tela. Eles são fofos demais. O Alexandre também, ó, Barbosa como eu. Casalzinho fofo demais. A Marge escuta a história dele usando o pote pra fazer xixi, mete uma aula de história no meio do jeito mais carinhoso possível, falando que na Idade Média isso era chamado de pinico. Até cavaleiros usavam, além de lutar em duelos e salvar donzelas em perigo. Aí o Rich fala que ele trouxe um tapa-olho pra ela, que teoricamente é de um pirata que os ancestrais dele conheceram em Cuba, e ele achou que ela poderia gostar. A Marge então pega o tapa-olho e coloca no olho, falando que ela sempre quis ser uma pirata, e eles inventam ali que eles vão ser então a pirata e o cavaleiro, que eles vão se fantasiar no Halloween, e aí ela solta ali, beleza, tá marcado esse encontro, e eles ficam meio sem jeito, tipo, opa, encontro? E aí o clima é interrompido pelas filhas da puta ali, a Patty, né, chegando ali. É nesse momento que a Patty chama a Marge de Margaret, reforçando para nós leitores que ela é a futura Margaret Tozier, que é a mãe do Rich Tozier. Então, cambada, para quem ainda não entendeu, é por causa desse Rich aqui que o Rich dos filmes e do livro, claro, tem esse nome. E aí, quando eu vejo essa conversa dos dois sobre Cavaleiros e Piratas, e depois o jeito que a Marge fica apaixonada vendo ele tocar bateria mais tarde, eu acho muito massa como que isso já constrói ecos. Como que o futuro Rich Tozier provavelmente cresceu aprendendo com a mãe esse amor por personagens fictícios, por heróis de filme e cultura pop e por música, principalmente rock and roll, que ele gostava muito. Do mesmo jeito que o futuro Rich seria conhecido por não se calar na frente dos valentões como o Henry Bowers, a Marge aqui não aceita quando a Patty chama o Rich de aberração. Ela arranca o tapa-olho e assusta as meninas com uma imitação de monstro, falando que ela é uma aberração também. E depois da aula, ela sela de vez aí essa aliança interminável com o Rich. Jéssica falando, eu ri tanto nessa cena que a Marge tira o tapa-olho e grita na cara delas. Ela saiu do chata pra maravilhosa. Perfeito, perfeito. Marge, defensora dos freaks, foi uma catarse deliciosa. Bom, prosseguindo então, depois da aula, o Will, o Rich e a Marge vão pro bar Black Spot. O Will explica que aquilo é um clube pros oficiais da base, e aí é muito massa que o Rich responde, então é tipo a nossa torre da água, só que para adultos. Essa comparação é muito legal porque resgata algo aqui do livro, de que todo grupo de amigos precisa de uma sede, um lugar de refúgio, e essa ideia de refúgio é muito importante principalmente para amigos que são grupos marginalizados, seja adulto, seja criança. E pensando nisso de refúgio, que massa as cenas aí no Black Spot. Eu imagino que vocês também lembraram muito de toda a vibe do filme Pecadores que lançou esse ano, com aquelas cenas maravilhosas, vendo a comunidade ali se entregar pra música e pra dança. Quando eles estavam dançando ali dentro do Black Spot, eu já tava esperando ver o Sammy lá de Pecadores chegando com o violão e de repente trazendo todos os ancestrais pra aparecer ali de forma mística e batalhar contra o Pennywise. Inclusive, já faço um pequeno jabá aqui, que quando esse corte estiver saindo editado no canal, provavelmente eu já vou ter lançado lá no meu Instagram um Reels que eu preparei em parceria com a HBO, né? A HBO notou esse criador de conteúdo aqui e eu preparei um conteúdo que eu achei que ficou bem massa lá, relacionando It a Coisa com Pecadores e A Hora do Mal também. Então assim, sempre que vocês verem um criador de conteúdo que vocês gostam fazendo publi, gente, engajem na publi, deem uma curtida, deixem um comentário. Ele vai ser lançado tanto no Instagram quanto aqui no YouTube Shorts também. Enquanto isso tá rolando, a Lily vai até a casa da Ingrid Kirsch. Ela bate, mas ninguém atende. Aí ela resolve entrar, seguindo uma música que tá tocando no sótão. Ela sobe ali e encontra um álbum de fotos da vida da senhora Kirsch. E ali aparece o pai dela, o Robert Gray. E o álbum diz que eles vieram do condado de Cumberland, que fica no estado de Maryland. E aqui vale um parêntese bem rápido. Só para situar, em Maryland realmente existe a cidade de Cumberland, que fica no condado de Allegheny. A Ingrid, ela
aparece ali e ela pergunta o que a menina tá fazendo ali, ela pergunta se ela tá bem. A Lily conta que ela foi pros esgotos e a Ingrid fala, minha filha, eu te implorei pra não ir. Aí elas vão, se abraçam e a Lily de repente vê ali um quadro com um palhaço, uma maquiagem muito reconhecível. Ela percebe que é o mesmo cara da foto, o tal Bob Gray. E aí a Ingrid percebe e fala, você viu ele? Quando ela percebe pela reação que sim, ela fica aliviada e começa a rir. E ela fala, claro que foi você, eu sei que você não entende, mas você trouxe ele de volta. A Lily olha em volta e vê ali outra fantasia de palhaço. E a Ingrid explica que é a fantasia antiga dela, né? Então ela adaptou ali para um tamanho adulto a sua fantasia de Periwinkle, né? A mesma fantasia que ela usava para encarar o Francis lá no começo do episódio 3. A Lily entende então que era ela, a Ingrid, lá no cemitério naquela noite quando o Will fotografou o palhaço. Quando a Lily questiona, a Ingrid revela que ela seguiu eles porque ela achou que o Pennywise podia aparecer no cemitério. Ela estava por perto para não perder o momento em que ele realmente aparecesse para as crianças. E também era ela a figura na janela do Will. Ela solta a verdade, né? Que o pai dela era um ator de circo que usava o nome Pennywise, o palhaço dançarino, e que ela venerava ele, mas ele foi tirado dela. E quando o circo terminou, ela ficou em Derry, porque ela sentiu uma certa atração pela cidade. Aí a série mostra então ela trabalhando em Juniper Hill, naquela lembrança em que ela escutou aquela criancinha, a Mabel, dizendo que os pais não acreditavam quando ela contava sobre o Pennywise e que ele dizia que queria mostrar a feira do circo para ela, que ele estava nos canos dos esgotos. E aí a gente entende melhor o que foi que aconteceu naquela cena mostrada no início do episódio, em 1935. A menina tinha falado que o Pennywise queria que ele encontrasse ela no porão à noite. O médico ignorou, falou que não existia palhaço em canos e deu um remédio para ela. E aí a gente entende por que a Ingrid levou a garotinha até lá. Primeiro, ela ficou em choque, né, horrorizada ao ver a criança sendo morta ali do outro lado da porta. Porém, o que aconteceu foi que ela viu ali o pai aparecendo pela janela ali da porta, sem a fantasia de palhaço. Ele começou a chamar ela para apelidos carinhosos, falando que sim, ele era o papai, falou para ela não ter medo, que ele ia explicar tudo. E aí ela abriu a porta e deixou ele entrar. Então, a partir daí, a Ingrid ficou meio que hipnotizada por essa ideia de que de 27 em 27 anos ela poderia ter esses vislumbres do pai toda vez que essa coisa viesse para sacrificar crianças. Ela explica que ela se sentia inteira de novo desde aquele dia terrível e que toda vez que ele aparecia, ele era levado de novo para aquela sombra. E ela fazia o que tinha que fazer sempre para ver ele mais uma vez. Ela diz que ela queria que o pai visse ela como Periwinkle só mais uma vez, porque ela acha que assim ele se lembraria do amor que eles compartilham e que assim ele poderia se libertar. Então assim, ela estava literalmente trazendo uma tentativa de libertação da alma do pai. A Lily pede pra Ingrid não machucar ela. A Ingrid diz que não vai machucar a Lily, mas que ela não pode dizer o mesmo dos amigos dela. E aí, ela puxa o argumento mais cruel, porque é um argumento que veste a máscara do amor. Ela fala que a Lily, melhor do que ninguém, devia entender. Se ela tivesse mais uma chance de ver o próprio pai, ela também não faria qualquer coisa por isso. E a Lily solta a real, meu pai tá morto. E a Ingrid sorri e ela solta a frase, nada que morre em Derry tá realmente morto. É a mesma ideia da fala da Sra. Kirsch no filme It capítulo 2 e no livro. No livro, essa frase tá aqui na página 556. Eu vou ler pra vocês, que é interessante que ela ganhou outro contexto agora, ó. Ah, meu pai e eu somos como uma pessoa só, disse ela. Só eu, só ele. E querida, se você for esperta, você vai correr de volta pro lugar de onde veio. E bem rápido, porque ficar vai ser pior do que sua morte. Ninguém que morre em Derry morre de verdade. Você já sabia disso antes. Pode acreditar agora. Então assim, eu gostei muito dessa expansão que a série fez do conteúdo do livro. Porque a Sra. Kirsch aqui sempre foi uma presença muito impactante, essa cena dela com a Beverly sempre foi muito boa. E no livro era impactante justamente pela ambiguidade. Ela falava que era filha de um artista circense chamado Bob Gray, mas o Stephen King nunca deixou claro se esse Bob Gray existiu ou não. Eu já expliquei isso lá no vídeo de análise do episódio 3, que tanto no livro
quanto na série e nos filmes, a coisa nunca foi humana, certo? Ela apenas roubou essa entidade de Bob Gray pra ela, mas eu digo que no livro o Stephen King nunca tinha confirmado se a coisa roubou essa entidade de Bob Gray de um Bob Gray humano ou se ela simplesmente criou essa entidade para usar o arquétipo circense. A série decidiu trazer essa expansão aí, então eu curti que a série respeitou tudo aquilo que eu expliquei nos vídeos anteriores. A coisa escolheu a identidade do Bob Gray para acessar através do arquétipo circense o medo e a simpatia simultânea das pessoas, das crianças, só que ainda assim eles criaram uma relação de pai e filha com um resultado doentio muito interessante de acompanhar. E aí no final, a Lily, apavorada, pega a adaga, corta a mão da Ingrid e sai correndo desesperada. E isso faz sentido até para empurrar a Ingrid a um ponto de revolta, para ela começar a pensar numa forma de armar um episódio violento para atrair o Pennywise, né? O que vai empurrar ela a ligar para o Clint Bowers e denunciar onde é que eles estão escondendo o Hank, né? Mostrando que ela é uma grande filha da puta. Artemis também colocou aqui, ó: eu gostei muito desse link que fizeram entre Bob Gray e a filha, achei criativo e bem encaixado. Eu não confiava que a série faria algo que iria me agradar. Mordi a língua, porque gostei bastante. E aí, para encerrar aqui, de volta ao Black Spot, para as melhores cenas que tivemos nesse episódio. Primeiro, então, a Marge fala ali que eles precisam enfrentar as coisas juntos, mas a Ronnie diz que ela não vai sair dali até o pai estar 100% seguro. O Will tenta tranquilizar, falando que ninguém sabe que ele tá ali, então ele tá seguro, mas a Ronnie reafirma que ela não vai se separar do pai de novo, que ela vai ficar ali, os outros podem fazer o que quiserem. E o Will fala que ele vai tentar convencer ela sozinho, né? Porque é teimoso igual ela. Então ele conta toda a história pro Hank e pra Ronnie. Ele fala que se a Lily estiver certa sobre a adaga, eles podem parar o Pennywise pra sempre. E o Hank já manda real que a filha dele não vai a lugar nenhum, mas que ele entende o Will, porque ele também tá preocupado com a filha. E ele fala: pois então, rapazinho, eu percebi que tá rolando algo entre vocês. E ele manda ali quase que com orgulho que a filha dele tem um verdadeiro cavalheiro com ela, que eles têm passado muito tempo juntos e que ele tem que conhecer melhor o garoto. E aí ele faz o que todo bom cinéfilo faria. Ele pergunta qual é o filme predileto do seu futuro genro. E o Will, pra impressionar, manda um Guerra dos Mundos. E é muito massa porque Guerra dos Mundos, na adaptação de 1953, é um filme muito marcado por esse clima de Guerra Fria, porque tem aquela sensação de ameaça externa, de destruição em massa e até o imaginário atômico que atravessa o medo. E ao mesmo tempo, como o Will tá dizendo isso, é um futuro sogro que tem essa questão aí com policiais e forças militares, tem aí essa sacada boa que é um filme sobre uma invasão que humilha a pretensão humana de controlar tudo e que coloca a humanidade inteira num lugar de impotência diante do incompreensível, ainda em detalhes culturais. Do outro lado da porta, a música e a dança aumentam ali e tem uma cantora imitando a Ella Fitzgerald cantando It's Alright With Me. Pesquisem essa letra do It's Alright With Me. Tem um trecho que basicamente ela canta assim: embora o seu sorriso seja adorável, é o sorriso errado. Não é o sorriso dele, mas é um sorriso tão adorável que pra mim tá tudo bem. Pra mim, a letra dessa música aqui ecoa de um jeito muito cruel o que a Ingrid tá vivendo ao ver o Pennywise imitar a aparência do pai dela. E aí traz duas camadas trágicas ali ao mesmo tempo. Primeiro, é uma música cantada num bar que os negros criaram como refúgio, sendo cantada por uma intérprete de Ella Fitzgerald. A Ella Fitzgerald foi uma das maiores vozes do jazz. Ela é um símbolo gigantesco da música americana. Foi um símbolo cultural grandioso. A própria gravação dela cantando Cole Porter nessa fase do auge vocal é de 1956. Então faz todo sentido existir na memória sonora daquela época. A segunda camada ali é, como eu disse, a letra, porque ao mesmo tempo em que eles estão ali, a gente tem a cena da Ingrid lá na casa dela, colocando a fantasia de Periwinkle, mostrando como que ela ainda está sendo enganada por esse sorriso falso do Pennywise, que ela quer desesperadamente que seja do pai dela. Então, quando a letra traz essa ideia de um sorriso
que é tão adorável que ela se permite acreditar, pra mim casa completamente com a Ingrid. E bom, poucos dias depois então das crianças terem ficado super chapadas com os remedinhos ajudantes da mamãe, agora elas estão ali se embriagando com cocas da Força Aérea. O moço do bar ali dá bebida pra eles, falando que são refrigerantes da Força Aérea, e as cenas seguintes são muito engraçadas. A Marge e o Rich ficam completamente altinhos ali. Quando o Will sai, eles percebem que ele não conseguiu convencer a Ronnie, e aí tem um cara da banda que tava tocando e vê que o Rich tem no bolso um par de baquetas e pergunta: "Você toca? Porque o nosso baterista tá dormindo bêbado ali." O Rich fica com receio, mas a Marge incentiva ele, falando que ela nunca viu ele tocar. Ele sobe no palco e ele toca super bem. Eu até achei bonitinho nos bastidores o ator falando que ele teve aula de bateria pra fazer a cena. A Marge fica de boca aberta ali, ela tá completamente bêbada, e a cena em que ela ri, falando que ela ama aquela coca da Força Aérea, é muito boa. E aí, mais uma vez, é muito legal ver o Rich como baterista e a Marge fascinada, e lembrar de como que o futuro Rich Tozier vai ser influenciado por isso e vai ser fascinado por música também. Só que aí a série faz o quê? Ela vira a faca, porque do lado de fora do bar tem um casal conversando, até que eles veem vários carros chegando cercando o local, e saem deles vários homens brancos mascarados e armados, e o episódio acaba. No livro, cambada, esse grupo é a Legião da Decência Branca, que seria tipo uma versão de Derry da Ku Klux Klan. No contexto dos anos 1930, como eu disse, fazia sentido o King enquadrar isso com aquele tipo de organização fictícia bem definida, porque era um tipo de terror social que atuava como irmandade, como se fosse uma instituição do ódio. Mas aqui na adaptação da série, em 1962, a série muda a proposta. Então, os grupos racistas aqui já tinham outras formas, muitas vezes eles assumiam a cara de cidadãos revoltados, do tipo que se dizem indignados, que se dizem defensores da ordem, e como ali na série vão usar isso para cometer barbárie. Então aqui vira um grupo mais informal, né, liderado pelo delegado Clint Bowers. E aí vem a sacada visual que eu acho muito massa. Por quê? O Clint Bowers está liderando ali usando uma máscara de Drácula. Do lado dele tem um cara com máscara de criatura de Frankenstein. Do outro tem um cara com a máscara de lobisomem e de outros monstros da cultura pop. E eu já comentei isso, se eu não me engano, na introdução do vídeo anterior, mas reforço porque é muito bom. Como isso aqui é uma completa subversão do livro. Porque no livro, quem usa essas máscaras de monstros, entre aspas, essas máscaras de monstros do terror clássico, é o Pennywise. Lembram? A criatura de Frankenstein, ele aparece para os amigos do Henry Bowers lá nos esgotos. O lobisomem, que ele aparece pro Rich. O Drácula, ele aparece assim pro Ben adulto lá na biblioteca. Então, são as aparências que ele usa ao longo do livro. Mas aqui, a série meio que deixa escancarado que os verdadeiros monstros são os cidadãos racistas. E que eles mesmos sabem disso. E assim, eu não acho que a série quis fazer uma referência a pecadores, porque o filme e a série foram produzidos juntos. Mas a gente finge que foi, porque o comentário da Lena falando o racista que vem na frente com máscara de vampiro é referência a pecadores, e pra mim pode ser, porque eu já falei que eu lembrava muito a mesma vibe, né? O bar com a comunidade negra sendo ali cercado por racistas. E sabendo que o cara da frente tá vindo com uma máscara de vampiro, pra mim é total, então, uma referência direta a esse filmaço de 2025 também. A Ana colocou que essa parte do episódio é show demais. Eu gostei muito da ambientação que eles deram pro bar Black Spot, porque eu tava preocupado até o episódio da semana anterior, porque estavam só falando que iam fazer um refúgio pros soldados negros, mas não mostravam o bar, né? Eu senti falta de acontecer o que é relatado no livro, de que o bar Black Spot chegou a ficar algum tempo em funcionamento, que foi um bar que fez muito sucesso, que ele começou até a atrair clientes brancos pra lá, porque era um bar muito bom. Então eu senti falta de ver esse bar prosperando. Mas tudo bem, pelo menos as cenas que tivemos ali foram recompensadoras. Bom, cambada, é isso. Fiquem ligados então que na próxima semana a gente comenta juntos os 2 últimos episódios. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!